Bem-vindos ao nosso Café com Lê, sejam muito bem-vindos. Quem for chegando, vai dando um alô, vai dizendo se a conexão tá boa, vai dizendo se o som tá bom, de onde tá me ouvindo. Hoje nós estamos retornando, semana passada não fiz o Café com Lê, vou explicar no finalzinho, tá? No final não, aliás, o tema de hoje tem a ver com o que aconteceu comigo na semana passada, então a gente vai falar sobre isso. Quem for chegando, vai dizendo um alô. Val, minha linda, bem-vinda ao nosso Café com Lê. Pega o cafezinho, junte-se a nós. Esse café fica depois gravado aqui no IGTV, vai para o meu canal do YouTube, vai em formato podcast. Então, se alguém depois curtiu, gostou e perdeu, indica para alguém, tá nesses canais. Felipe chegando, meu amor, a Rose. Rose, preciso ir aí urgente, minha amiga. Preciso achar um tempo. Bem-vindos, vamos falar sobre respeite o seu tempo. Falei sobre isso nos stories dessa semana, né? Há tempo para colher, há tempo para plantar, há tempo para colher, tempo para gente sorrir, tempo para gente chorar, tempo para gente entrar em cena e tempo para gente sair de cena, E muitas vezes a gente quer apressar esse ciclo do tempo. E é sobre isso que eu vou falar e tem a ver o motivo pelo qual eu não fiz o Café com Lê da semana passada, justamente sobre respeitar o meu tempo. E aí eu vou compartilhar com vocês, mas vamos deixar o pessoal chegando. Quem for chegando vai acenando, vai dizendo de onde está falando, de onde está me ouvindo e se o som tá bom. Acabou de chegar de Araçatuba, BMG. A Rose, bom dia, minha linda, bom dia. Eu preciso achar um tempo essa semana, em nome de Jesus, para te ver. Gente, como muitas vezes é desafiador a gente respeitar o nosso próprio tempo. Já percebeu como a gente tem uma pressa de querer acelerar as coisas? Querer que as coisas passem, né? A gente não suporta sentir as coisas, não suporta sentir a espera, não suporta esperar, não suporta sentir coisas ruins, a gente quer se livrar o tempo todo e com isso a gente não acaba vivendo o que é próprio de cada tempo. A Nídia aí acabou de chegar, seja bem-vinda, Nídia! Que saudade de você, que saudade de um abraço gostoso, que saudade dos almoços. Quem sabe até o final do ano a gente pode aglomerar, né? Mas vamos lá, vamos começar então o nosso Café com Lê falando então sobre respeite o seu tempo. Gente, o que acontece é assim, a gente vive, eu falo isso várias vezes nos nossos Café com Lês, em stories, nós vivemos uma vida de muito falso self. O que é falso self? Eu faço... É um falso eu, um falso você mostra, você representa o tempo todo e no fim, né, é uma máscara ali daquilo que você verdadeiramente é. E as mídias sociais, elas acentuam esse falso self. Então são relacionamentos perfeitos, vida perfeita, todo mundo sorrindo, trabalho, enfim, uma série de coisas em que dá a sensação, quanto mais você está nesse meio, que você precisa ficar bem o tempo todo, que você precisa colher o tempo todo, que você precisa sorrir o tempo todo. Mas, gente, a vida é feita de ciclos. Semana passada tava aqui na minha região, tava um frio danado, que você ficava assim, ó, encolhida. E é tempo de sentir frio. Não adianta falar, meu Deus, ai que frio é esse? É tempo de sentir frio. Estamos no tempo de sentir esse frio. Estamos no tempo de sentir, né? Isso daí, como vai ter o tempo do calor e o tempo das flores, né, se abrirem, que é a primavera, e o tempo das folhas caírem, que é o outono. A natureza é assim. Se a natureza ela respeita, ela tem as fases, por qual motivo a gente não respeita as nossas fases? Percebe? Não respeita, a gente planta e já quer colher no mesmo tempo. A gente não tem a paciência de colher e desiste. Desiste, às vezes alguém vai lá e colhe pra gente porque alguém chegou e viu um arbusto, uma planta maravilhosa que foi você que plantou, mas você deu as costas e foi embora. Percebe? Porque você não teve a paciência de esperar o tempo da colheita.
Quantas vezes, se a gente passa por vários lutos da nossa vida, né? Lutos de perdas ou perdas materiais ou perdas de pessoas amadas, e a gente ou perdas de relacionamento e não se permite vivenciar esse luto. Leva um pé na bunda, termina um relacionamento, um casamento, seja lá o que for, tá sofrendo, mas não, dia seguinte tô saindo, tá tudo bem. Cara, não tá tudo bem, chora o que você tem que chorar. Só que lembra, coloca prazo de validade, porque também não vai ficar fazendo Zé Coitado, Zé Coitada, não. Coloca prazo de validade, chora tudo que você tiver que chorar, coloca um tempo para aquilo, se permita aquele tempo e pô, aí sim bola pra frente, depois que eu chorei, depois que eu vivenciei aquele luto. Não dá pra ficar recalcando, gente. Freud já dizia, o recalcado tem os dias contados. E aí é o motivo pelo qual eu não fiz o Café com Lê a semana passada. Eu me permiti sair de cena. E eu vou explicar. Faz 2 semanas que eu passei semanas desafiadoras, tá? A minha filha pegou Covid, né? A minha filha está com Covid, agora, graças a Deus, está saindo do período lá, quase próximo aos 15 dias, mas ela teve Covid. Ela não estava comigo, estava com o pai na cidade do pai, mas provavelmente quando ela se contaminou, eu estava junto. Então, assim, aí eu vacinei próximo dos dias, tive reação da vacina, não sabia se eu estava com Covid, aquela preocupação toda com ela, enfim. Fiz 2 testes para saber se eu estava com Covid, graças a Deus eu não estava e graças a Deus ela passou muito bem. Mas não estava comigo, né? Eu sei que o pai cuida muito bem, mas vocês sabem que mãe a mãe a gente fica com o coração apertado. A vontade que eu tinha era de ir lá, ficar lá com ela, enfim, uma agonia total. E aí, a hora que ela tá bem engrenando, que passou o susto, meu filho que está na Coreia do Sul, eu recebo a notícia na semana passada que, mãe, estou com Covid. Coreia do Sul, 30 horas daqui, gente, eu sou mãe, cara, entende? Então, o chão, né, da gente tira, meu Deus, se acontecer alguma coisa, não tem nem como eu ir pra lá, porque se eu chegar lá eu tenho que ficar 15 dias em quarentena, que é a regra do país e tudo mais, então assim... você só tem que ter fé nesses momentos, né? E esperar o tempo agir, o tempo do vírus, o tempo, né? Eu não tenho outra alternativa a não ser acreditar, esperar e tudo mais. Então você percebe, eu não tinha para me doar no Café com Lê. Eu tinha que, primeiro que de manhã eu ia fazer o 2º exame do Covid e eu não estava a ponto de transbordar e dar essa energia para vocês. Eu não consigo representar, eu não consigo dar aquilo que eu não tenho, eu sou muito sincera, então eu acreditei que era melhor sair de cena. E tudo bem, tá? Porque administrar a emoção, prestem bem atenção quem tá me assistindo, administrar a emoção não é você ficar feliz o tempo todo. Isso é palhaçada, quem que fica feliz o tempo todo? Não fica. Administrar a emoção não é você, tá acontecendo lá, catástrofe, você tá perdendo um ente querido, você tá perdendo seu negócio, você tá lá sorrindo. Não, isso não é administrar emoções. Administrar as emoções é reconhecer quando elas estão, quais são as emoções e o que eu faço diante delas. É não sair agindo feito boi que sai do brete. Sabe boi que sai do brete, que você sai que feito louco assim? É isso. Administrar as emoções é reconhecer o momento de entrar e de sair de cena. O momento de chorar e se permitir. Mas também o momento de dizer agora chega, porque agora a vida continua. Porque a vida não para. A vida não parou para que eu tivesse... Tem cliente que nem sabe o que eu passei. Eu terminei uma mentoria que estava aberta ao público, administrando as emoções, atendi todos os meus clientes, mas me reservei, me preservei, não postei muitas stories, não fiz muito movimento nas minhas mídias, eu não vou mostrar o que eu não tô vivendo. Essa não sou eu, entende? Então, administrar as emoções é você reconhecer o seu momento e ter compaixão com você. E colocar prazo, sim, para que ele exista, porque a vida não vai parar porque você está sentindo, mas se permitir durante um prazo sentir. Falei demais, gente, isso aqui não é monólogo, eu quero saber se isso faz sentido para vocês, se vocês já passaram por momentos em que vocês tiveram que se recolher, se vocês costumam respeitar o tempo ou não. Tá tudo bem, finge que tá tudo bem, coloca um sorriso no rosto e tá tudo certo e não vivencia os lutos. Como que é isso para vocês? Compartilha comigo, quem estiver me assistindo,
A Roberta que acabou de entrar, compartilha comigo como que é essa sensação. Você respeita o seu tempo, você atropela ele, você quer passar por ele sem suportar a dor do momento? Como que é isso para você? Gente, o Café com Lê é um diálogo. Então, como você... Senão eu já sempre falo isso, senão eu ia lá, gravo só o vídeo no YouTube e não tem participação, ok. Não, ele é aberto justamente que eu quero ouvir de vocês. Eu quero ouvir, eu quero saber. Cada comentário que você coloca ajuda a outra pessoa que está assistindo. Às vezes você coloca algo que a outra pessoa queria falar, está sentindo. Então, quando você comenta, você ajuda quem está assistindo, ou agora, ou lá depois o Café com Lê fica gravado. E isso ajuda outras pessoas a repensarem as suas vidas. Quando eu faço a mentoria, quem participou sabe, o que mais as pessoas falam, como é bom olhar e saber que outras pessoas vivenciam coisas semelhantes a mim. Porque nós vivenciamos coisas muito parecidas, gente. Que a gente acha que o que a gente vivencia é único. Não, gente. As pessoas vivem dores, traumas, fantasmas muito semelhantes aos nossos. A Val colocou atropelo, né? Não consigo pôr um ponto. E talvez, Val, esse atropelo é porque muitas vezes você precisa, e a gente já falou sobre isso, recuar e olhar a situação como se fosse de fora, olhar, respirar e dar um tempo para que as coisas decantem dentro de vocês. Lembra quando a gente via lá na aula que você mistura a terra com a água, você tem que deixar e fica tudo turvo, né? Para você esperar que a água fique novamente mais clara, você tem que dar aquele período para que ela decante. Ou seja, que ela acaba repousando ali no final do recipiente e aí a água fica turva. E às vezes a gente não tem a gente não tem essa paciência. A gente entra no meio desse turbilhão da água com a terra, tudo, e quer resolver e não vai, e aí tá tudo turvo. Às vezes é preciso simplesmente esperar. E se a gente não aprender com essa pandemia a esperar, a entender que tudo tem um ciclo, nunca mais a gente aprende, gente. Pode largar a mão. Por quê? Porque cada situação, a gente está vivenciando um momento semelhante a um momento de guerra, onde a gente está entrando em estado de alerta o tempo todo. Ou é com a gente, que a gente, ou o vírus chega próximo da gente, porque alguém contaminou e você fica com medo de ter contaminado, ou é porque alguém próximo de você está e você não sabe o que vai desenrolar, se essa pessoa vai sarar, se vai piorar. Então, assim, nós estamos em estado de alerta o tempo todo. E o que a gente tem que fazer, a não ser se cuidar muito bem, evitar aglomerações, fazer a nossa parte, mas diante de quando você está, diante do outro que está, você tem que só esperar, o ciclo daquilo lá. Não adianta atropelar as coisas, não adianta atropelar os 15 dias, que é os mais, os mais preocupantes no caso do Covid, não adianta atropelar, e assim é a nossa vida, quando a água está turbulenta, não adianta ficar chacoalhando, ela fica mais turbulenta. Às vezes é preciso simplesmente parar, respirar, por mais que doa dentro de você, por mais que doa dentro da gente, esperar essa terra decantar, essa água decantar e essa terra pousar. Bom dia, Tacinho, seja muito bem-vinda. A Tânia tá chegando aqui no finalzinho, mas ainda bem que ela entrou mesmo no final. E é isso, gente. É isso, eu espero que esse Café com Lê tenha ajudado você. Se você quer colocar mais algum comentário, se para você é fácil ou é difícil respeitar o seu tempo, o tempo das coisas, ou se você sai atropelando e querendo que o tempo, querendo agilizar algo que precisa de um ciclo. E tudo na vida obedece a um ciclo. E a gente está perdendo a oportunidade, está perdendo a capacidade de entender e respeitar esses ciclos. A Tânia disse, hoje é fácil. Pois hoje para mim é menos
desafiador do que era. Não vou dizer que ainda é fácil, não vou dizer, mas quero chegar lá, né? Porque teve uma época que ciclo, mas nem que respeitava ciclo, que sempre atropelando, sempre, né? E aí isso só acarreta sofrimento, porque não adianta você apressar o ciclo das coisas, não adianta. E eu tive vários exemplos na minha vida, né? A minha filha, hoje ela tá com 17 anos, completou há pouco tempo, mas eu fiquei na gravidez dela 5 meses de repouso absoluto, sem pôr o pé no chão, porque eu tinha uma contração imensa, né? E eu lembro o quanto que eu falava, assim, eu era acelerada e queria apressar o ciclo, mas eu não podia apressar, ao contrário, eu tinha que rezar para o ciclo se cumprir, ou seja, que ela nascesse exatamente nos 9 meses, para que não tivesse nenhum problema. Então eu tive que parar, eu brinco que minha filha não foi gerada, foi chocada, e tive que chocar ela simplesmente, ficar lá, né? Então a galinha choca ali, chocando seu pintinho por 5 meses. E naquele momento foi uma das primeiras vezes que eu aprendi que a gente não apressa o ciclo das coisas, porque eu nem podia desejar apressar, porque se ela nascesse antes era perigoso. Percebe? Então, se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E que a gente aprenda pelo amor, né? Observando as pessoas à nossa volta, assistindo Café com Lê, praticando em pequenas coisas, mas que a gente não precise passar por coisas doloridas para ter que respeitar os ciclos que acontecem na vida, e entender e respeitar o seu momento, se recolher quando precisar se recolher, não é feio não, feio é agir com grosseria, agir mal, ficar agindo em função da emoção. Se recolher não é feio, se recolher é administrar a sua emoção. Agora eu não tô, agora eu preciso ficar no meu canto, agora eu preciso do meu momento, agora eu não vou falar, agora eu não vou pronunciar, agora eu não vou colocar significados, agora eu tô tomada por uma emoção e tudo que eu fizer daqui pra frente, eu corro o risco de me arrepender. Então, esse momento de sair de cena, a francesa, e esperar decantar as nossas emoções, isso é mágico. E que a gente pratique isso a cada dia. Gente, o nosso cafezinho tá chegando ao fim. Espero vocês. Agora a gente vai voltar, se Deus quiser, com a corda toda, tá? Com mais e mais novidades. Tem novidade por aí, logo vou compartilhar com vocês, certo? Precisei dar esse tempo para mim. Às vezes a gente precisa dar alguns passos para trás para pegar o impulso e ir para frente. Que Deus abençoe cada um de vocês que está aí me assistindo. Um beijo no coração e saiba respeitar o seu momento. Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo. E assim é a vida. A vida é feita de ciclos, que a gente saiba respeitar e viver cada ciclo como ele tem que ser vivido. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até mais. Segunda-feira, chamem mais gente. Vamos retomar o nosso Café com Lê. Vamos ferver esse Café com Lê, que segunda-feira tem mais. Aliás, gente, se vocês tiverem sugestões de temas, podem compartilhar comigo. Beijo no coração. Ótima semana, Roberta, para você também.